Não sei se vocês conseguiram ver, né? Que ficou tudo escuro de uma vez. A luz caiu aqui, acabou, mas voltou. Acontece, gente. Acontece nas melhores cidades. Kátia, eu vou te adicionar de novo, porque caiu a luz aqui. Mas voltamos. A internet aqui tá voltando. Aê! Ei! A luz caiu aqui! Sério? Meu Deus! Sério! Eu fiquei imaginando, falei, gente, minha internet aqui, eu acho que tá bom. O que será que houve? Eu tentei, mas falei, vou desligar e voltar. Que bom que Eu deu tô em certo. Moeda, aqui em Moeda de vez em quando acontece isso, cai a luz, né? Ah, Apaga que a luz. delícia. Você tá num lugar gostoso, né? Tem muita cachoeira por aí, Delícia! né? Tem. É bem roça gostoso, sabe? Que bom. Mas vamos lá, eu tive que encerrar e aí a gente vai começar tudo de novo. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse. Queria te agradecer mais uma vez, né, por você estar aqui, por ter aceitado a gente poder conversar sobre um assunto tão gostoso que é a maternidade. Te conheci porque rede social faz isso com a gente, né? A gente conhece as pessoas Verdade. e às vezes se identifica Virtualmente, ali. né? É, e eu lembro que alguém colocou alguma postagem sua que eu achei tão bacana, falando sobre o casamento, e eu gosto muito de levantar essa bandeira. E aí eu vi você com seus filhos, eu falei, gente, que legal, vou perguntar, né? Não custa, né? E eu achei tão legal a Verdade. sua abertura, a sua disponibilidade. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, até mesmo para eu te conhecer Claro. também. Claro, então vamos lá, né? Vamos para a parte, como diz, né? Falar a idade, a gente corre, né? A gente pode pular. Você não, Verdade. eu de vez em quando eu falo assim, eu sou isso aí, né, gente? É, mas não tem jeito, né? Não, tô brincando, eu não ligo, não. Bom, na verdade, eu tenho 33 anos, né? Sou a Kátia. Tenho um blog lá, né? Influenciadora digital aqui na minha cidade, sou de Betim. É, tenho dois Pois é, filhos. deixa eu só te perguntar uma coisa, porque eu vi que a Ela e a Keila te seguem. Você conhece a família Araújo, dos Vicente Araújo, dos advogados? Na verdade, eu conheço. Meu marido, que é mais aqui da cidade, né? Eu era de Contagem. Então, ele tem mais relacionamentos. Eu já estive com ela, assim, às vezes em algum evento, de cumprimentar, mas não tem um relacionamento, assim, de amizade, não, sabe? Inclusive, onde eu tô construindo, ela mora lá. A Keila, por exemplo, mora onde eu tô construindo, que eu vou morar. Então, hoje eu tô em apartamento, vou pra casa. Tô doida, tô ansiosa já pra poder Que descer legal, pra porque a casa. a Elvira, que é mãe delas, é minha madrinha. Ai, que legal, gente, esse mundo O é mundo um pequeno, né? ovo. Você mora onde? Você mora em BH? Não, eu moro em BH, no Buritis. Ah, Mas tá. eu morei, quando eu nasci, né? Meus pais moravam em Betim. E a minha madrinha Ah, é o Vira, meu padrinho é o Vicente. Mas eu convivi muito tempo lá com a Ellen, com a Keila, com a Cris, né, que não tá morando aqui. que Então, legal. é um mundo pequeno Gente, mesmo. muito pequeno, meu Deus. Olha só. Mas é É. bacana, muito isso. A gente faz encontros, né, sem imaginar, né, com pessoas. Então, aí, quando casei, né, casei aos 23 anos, Novinha. novinha, tenho dois filhos, né, um casal, o Bernardo, de 9 anos, e a Gabriela, de 5 anos. Vou fazer agora em setembro, 10 anos de casado, e tenho 14 anos no geral de relacionamento, né? Entre namoro e casamento. E estamos aí, né? É um desafio, né? Mas é muito gostoso, né? A maternidade nos traz esse prazer, né? De vivenciar cada momento assim, diferente, circunstâncias diferentes, ainda mais que eu tenho um casal, né? E então são bem diferentes. São propostas ali que eu falo, meu Deus, parece que eu nunca fui mãe, sabe? Mas se é mãe de menino e mãe de menina, eu sei você, mas eu acho bem diferente, né? Você tem dois São meninos? dois Não? meninos, dois Meninos, meninos. né? Mas quem sabe, né? Às vezes vê uma menina por aí. É, mas eles falam que mesmo do mesmo sexo é diferente, né? As Tudo é personalidades, diferente. tudo é diferente. Então, Você, pode falar. você casou tem 10 anos, então depois de 5 anos mais ou menos de casada, que você teve o primeiro filho. Na Ou não? É. verdade, eu namorava e eu engravidei do Bernardo. Então, eu casei, eu tava com 4 meses de gravidez. Eu descobri aos dois, casei em 60 dias. Olha que maravilha. Então, casei bem rápido.
Houve, né? A gente já se gostava, então, assim, né? Houve essa adaptação que você vem com o filho, né? Você planeja de uma forma, mas, né? Ele veio, enfim, foi muito rápido. Então, a gente decidiu casar. Eu casei aos 23, tive ele aos 23 e fui vivendo essa experiência, né? De casamento, com filho junto. Você me viu falando de casamento, é porque eu ministro curso, inclusive, de casais, chama Casados para Sempre. Que legal. Diante de algumas circunstâncias que eu vivi no início do meu casamento, né? Porque houve muita adaptação, eu com o filho ali, a gente passou algumas dificuldades, né? E aí eu fiz esse curso Casados para Sempre. E ele me ajudou muito, né? Porque casamento não é um conto de fadas, né? A gente tem as superações, as dificuldades. E aí eu falei, gente, tanto que eu amadureci, o tanto que eu cresci, tanto eu como meu esposo, falei, por que não levar isso para frente, né? E a partir daí que eu decidi realmente ministrar, e hoje já tem, assim, acho que já deve ter, tem bastante tempo, acho que já deve ter passado aí quase 100 casais, eu acredito. Na nossa turma, agora na pandemia a gente não está ministrando, né? Mas já ministramos muitos, já houve muitos casamentos restaurados, né? E isso para mim é fantástico. Eu falo que Deus me deu esse chamado e eu pretendo dar continuidade aí por muito tempo. E aí depois tive a Gabriela, né? Depois de Bernardo estava quase com 4 anos, aí engravidei da Gabi. Então o Bernardo não foi planejado, não. Mas a Gabi, nós já planejamos, né? A Gabi, eu Não foi planejei. planejado por vocês, né? Porque já estava nos planos de Deus, com certeza, né? Com certeza. Isso, por mim, né? Veio sem a gente planejar, né? Mas depois que a gente, né? Você vê assim, aí você fala, ai, Deus é maravilhoso, né? Mas Perfeito você também. desejava já ser mãe? Eu tinha o desejo de ser mãe. Sempre tive, sempre gostei muito de criança, sempre, né? Eu não tenho sobrinho por parte da minha família, só tenho por parte do meu esposo. Mas assim, acaba que amigos, né, próximos, eu sempre tive essa afinidade com criança. Então, sempre tive esse desejo de ser mãe. Assim, eu acho difícil encontrar alguma mulher que fala, eu não tenho esse desejo, mas eu realmente tinha, era um desejo grande. Mas não naquele momento, porque eu estava estudando, né? Eu estava na faculdade, estava trabalhando com outros projetos. Então, eu falei assim, agora não é o momento adequado, né? E aí, eu fiz, na verdade, né, uma troca de medicação de anticoncepcional na época. E aí, ele veio nesse momento. Então, aí deu aquele choque, né? Nossa! Mas depois, né, a gente vai adaptando, a gente vai saber quando, né? E depois que nasce, é um amor incondicional, né? E aí, após isso, a gente vai aprendendo a lidar com o dia a dia ali e vai passando, né? As experiências nos ensinam mais, na verdade, que as É. teorias, né? Mas você falou muito da questão assim que você teve que adaptar a maternidade e o casamento, né? Porque veio tudo num pacote só. E você Isso. até ministra um curso para isso. Você se importaria de falar alguma coisa assim, como um testemunho mesmo? Eu falo no intuito assim de eu entrevisto muitos casais que já passaram por isso, por essa situação de, Sim. né, viver as duas situações juntos. Às vezes eles estão passando por um momento difícil e às vezes escutando você falar Uhum. pensam assim, não, gente, espera aí, ela passou pela mesma coisa, ela tem um curso que pode me ajudar, porque é legal isso, né? As pessoas se identificam e sabem que tem uma solução, né? Não é nem tudo é tão difícil assim. É. Eu tive uma dificuldade porque, assim, eu nova, né, na flor da idade, então, assim, a gente namorava, né? Meu marido me pegava lá na casa da minha mãe, vamos sair, vamos para um restaurante, né? Não tinha uma responsabilidade, né? A responsabilidade era da minha mãe. De repente, aquilo passou a ser a minha responsabilidade, né? Cuidar de uma casa, responsabilidade de ser esposa, de ser mãe, de trabalhar,
né? Eu vim para Betim, trabalhava em Belo Horizonte, e aí isso tudo foi embolando na minha cabeça, né? Meu marido com muitas atividades também, e eu às vezes não entendia, chegava em casa e ele demorava a chegar, e aí já havia uma discussão, mas casei para ficar sozinha, né? Você tá grávida, por exemplo, né? A ansiedade, os hormônios ali estão todos aflorados, então você fica mais sensível. Então era uma cobrança também que eu fazia, talvez por imaturidade, de entender que não era necessário certos tipos de fala, né? Comportamentos tolos que às vezes eu tinha, né? E a gente tem que reconhecer, a gente tem que aprender a amadurecer e a reconhecer, porque às vezes é muito fácil a gente ver no marido da gente, falar assim, ó, ele faz isso, ele faz aquilo e tal. Mas quando eu fiz o curso, é isso que eu aprendi. Opa, onde está o erro em mim? Aonde que eu preciso melhorar? Né? O que que eu preciso fazer para eu ser uma esposa adequada? Né? E aí, isso que me ensinou, é isso que a gente tem que buscar. Porque se a gente ficar olhando muito o marido, a gente só vai enxergar realmente defeito nele. E a partir disso é que eu fui mudando, sabe? Busquei muito também oração, eu sou evangélica, né? Somos da Igreja Batista, busquei muito em oração, fiz muitos propósitos na época, porque nós vivemos tão tenso, eu não me importo de falar, porque isso a gente relata, né, para muitas pessoas, chegou ao ponto assim de no início a gente achar que não ia ficar junto, porque de tanta, sabe, vai desgastando a relação de briguinhas, quando você fala assim, você tem problema? Não, você não tem problema, vocês estão criando problema onde não existe problema. Então, aí a gente foi acertando, são ajustes do casamento, né? Que são necessários, e eu acredito que até a maturidade. E a maturidade, não necessariamente, ela tem a ver com a idade. Com a idade. Porque às vezes a pessoa, meu marido, ele é mais velho que eu. Mas não necessariamente é isso, mas é a experiência ali, né? De vida. É os dois ali, você tá morando junto agora. Ele foi criado de uma forma, eu fui criado de outra maneira. E quem disse que a minha maneira, a minha mãe vivia de uma forma, né? Porque eu fui criada sem pai, ele já foi criado com os pais, de formas diferentes. Aí coloca os dois lá na casa, né? Fala assim, e agora? O choque. Se Como vira, que né? vai ser? Se vira. Existia amor? Existia. Meu marido chega a brincar assim, nós fizemos bodas, né, de 9 anos, de casado no ano passado, e ele brinca assim, ele falou assim, gente, quando era amor, mas quando era ódio, sai de baixo. Ele brinca assim. Porque realmente é desnecessário. E quando a gente olha para trás, a gente fala assim, poxa, perdi tanto tempo, sabe? Briguei, fiquei aí dias sem conversar, uma semana sem se falar, desnecessariamente, né? Para quê? Se o tempo vai passando e a gente vai perdendo tanta coisa, ele olha assim e fala assim, às vezes eu olho foto sua, nossa, tá tão bonita em tal festa, a gente tava brigado, né? A Ó, gente foi para um evento e a gente tava brigado, eu olho e falo, nossa, a gente podia estar bem ali. Então são coisas. voltar de novo, a gente vai tentando, gente. Eu não desisto, não tem problema não. Já foi, já foi a primeira parte, a gente volta, continua. A gente tem que ter paciência na vida, né? E adaptar, saber se adaptar, né? Se ajustar às
situações. Então, caiu de novo a luz, a gente volta, a gente espera. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar, que nós vamos continuar, né? Esperar a Kátia entrar. E vamos continuar. Tá falando de um assunto tão bacana, são as dificuldades mesmo que a gente tem no casamento, né? E às vezes a gente... Ei, Laurinha, às vezes a gente não se esforça, né, para poder continuar. E vai tendo aquelas briguinhas e briguinhas. E aí, deu pico de Eu lua? vou, me perdoa, deixa eu te falar, nunca aconteceu. Tem problema não, acontece. Isso É, é normal. é a primeira vez que está acontecendo isso comigo, então você me perdoa, mas eu já salvei, já tá lá no feed a primeira parte, a gente continua aqui. Aí você pode continuar falando, tá bom? Eu falo que às vezes a saturação também, nesse momento de pandemia, muita gente usando internet, essas coisas são comuns, né? Eu É. fico até de olho na minha aqui também, porque às vezes pode dar alguma alteração também. Mas enfim, deixa eu lembrar aqui agora onde que eu Não, que você tava. estava falando né, das questões do casamento mesmo, né? Dessas. Sabe o que é engraçado que você falou assim? Porque eu perguntei do kit completo, né? Maternidade e casamento junto. É, Mas é engraçado porque eu recebo muita mensagem de mães que não já eram casadas há muito tempo, né? Não tem essa questão de estar tudo junto com essa mesma demanda, né? E eu imagino que o seu curso até deva ter alguma coisa do filme, né? A Prova de Fogo, porque ele é sim. evangélico também, e eu Sim. adoro, eu leio, eu tenho aquele caderninho de exercícios, Uhum. e eu acho fantástico, e eu acho que é um pouco disso, né, que às vezes eu vejo nós, mulheres, um pouco com preguiça mesmo de fazer as coisas. Eu não sei se existe uma nova onda, né, de que a gente não tem que fazer nada, de que não sei o que que acontece, mas às vezes eu falo com as minhas amigas, "Não, gente, faz alguma, né, vamos mudar, faz isso, faz aquilo, tenha mais autorresponsabilidade." Aí vem aqui, não tem que fazer nada, não, se quiser comigo é assim, se não quiser, caso não sei o quê, sabe aquela coisa meio assim? E aí eu não Aham. sei se é uma percepção minha ou se você que trabalha com isso também percebe que existe um pouco essa resistência. É. Ela às vezes é comum, porque o relacionamento tá tão desgastado, aí a pessoa falou assim, cara, eu tentei de tudo. Já fiz de tudo, não adianta, Eu não vou fazer ouço mais muito nada, isso. não. Já É. fiz de tudo no meu casamento, não vou fazer mais nada. Mas tem coisas que aí entra a questão da fé, né? Que eu falo assim, olha, Deus precisa estar no centro. O que você fez até agora foi com as suas mãos. Então nós precisamos agora centralizar, colocar Deus no meio. Deus precisa estar lá, ó. E a gente ser direcionado por Ele, né? Porque o Senhor tem um propósito no casamento. Deus não quer um casamento destruído, né? Nós temos aí, nós já passamos casais com a gente que já foram casados 2, 3 vezes. Quando você conversa com pessoas assim, tem gente aparecendo aqui, ó. Vem Adoro. cá. Que Bonitinha. foi? Essa aqui é uma Ei, das. Fala oi. linda. Oi. Fala, tudo bem? Boa Vai lá, noite. tá aqui. Deixa eu só dar o carregador pra ela. Claro. Toma, filho. Eu adoro quando Aqui, os filhos aparecem. meu filho, quem sabe faz ao vivo, né? Mas, então, Deus precisa estar no centro dessa relação. Perdi um pouco. E a gente desfoca, a gente Não tem repete o problema, não. raciocínio. Mas Deus precisa estar no centro desse relacionamento. E aí eu falo, gente, então vamos dar a oportunidade, né, de Deus entrar e Deus vai te direcionar. Deus, o que o Senhor quer de mim? Tá falando do propósito. Deus tem um propósito do casamento, família. Para ele, o principal é a família. O primeiro ministério de Deus é a família. Então, Deus tem ali a família, ele preocupa com isso, ele quer que você seja bem, não quer que isso acabe. E quando você conversa, né, como eu falei com casais que já foram casados, ele fala assim, olha, não faça isso. Não faça isso. Eu tenho arrependimento de não ter tentado. Não que ele goste de quem passou, mas pela imaturidade, pelo orgulho, por coisas da carne que deixa, né, transmitir ali naquele momento, no gás da coisa, eles acabam tendo essa atitude.
olha, não, não vou fazer não. Ou é assim ou não tem jeito. Então você não permite que Deus haja ali. Ali não tem permissão de Deus, né? Não tem Deus agindo. É você que está agindo com as suas próprias mãos. Quando tem o agir de Deus, nós temos vários testemunhos, inclusive na formatura, vai vários casais, né? E eles relatam ali, falam, realmente, já teve vezes, às vezes ligam pra gente no meio que falam que eu não vou, não. Nós vamos lá e buscar um casal. Fala, você vai, porque você vai cumprir, que são 14 semanas, né? A gente acaba buscando e a gente coloca o casal para entender. Falou, peraí, você tá no início, são 14 semanas, é um processo, né? E ali você relata, você coloca pra gente quais são as dificuldades, quais são os problemas. E aí você vem uma intervenção de fé e uma intervenção também que a mudança ela é necessária. Eu tenho que entender, olha, aonde eu estou errando, né? Eu estou errando nisso? Então, vou fazer para melhorar. Eu quero continuar casada. É importante eu ter minha família. Eu amo meu marido, eu amo minha esposa. Então, vamos continuar ali tendo essa harmonia. E o que for necessário ser feito, nós vamos fazer. Então, a gente vai trabalhando aos poucos. Aí a gente entra em, né, temas como acordo, qual que é o papel de cada um no casamento, né? Porque às vezes tem essa transferência de papéis. Às vezes está tendo ali uma transferência que a mulher está fazendo o papel do homem e o homem é o papel da mulher, né? E aí a gente vai dentro da Bíblia, né? Que é o nosso manual, o manual do ser humano, quem nos criou, e a gente mostra, ó, Deus te criou para isso, mulher. Deus te criou para isso, homem. E aí a gente vai caminhando, né? Ali vai direcionando e tudo. Tem uma mudança? Tem. O curso, ele faz milagre? Não. Quem faz milagre é Deus. Mas precisa ter um querer. Porque a partir do momento que a pessoa não quer, né? Nós não temos a capacidade de fazer nada, né? Deus te dá o livre-arbítrio, quem somos nós? Então, existe isso. Mas, assim, é uma bênção. É algo, assim, sobrenatural mesmo. Nós vemos muitas transformações em muitos casamentos. O meu é uma prova viva disso. Hoje eu tenho um casamento muito abençoado, graças a Deus. Fala assim, a gente está ali como liderança. Ai, Kátia, então você vive um casamento perfeito, você não briga com o Daniel, você não tem isso. Gente, é normal, tem TPM, né? Eu fico brava, a gente discute, mas eu aprendi, eu tive ferramentas que me ensinou a solucionar os problemas diários que nós temos. Essa é a diferença que pesa no relacionamento, entendeu? Quando você briga, você não joga um copo na cara de ninguém, né? É, tipo isso, ou a água, né? Lá eu dou uma dica, eu falo, mulheres, quando vocês forem discutir alguma coisa, não houver diálogo, encha a boca d'água. Eu vou até fazer aqui, tá? Ó, você pega, ó. Não consegue falar nada. É verdade. Entendeu? Então, segura, não pode cuspir, não, né? Não pode jogar água na cara do marido, não. Mas tem que segurar a água na boca, ó, silenciar. É o momento de silenciar. E aí a gente vai ali ajudando e equilibrando as coisas, mas é um problema, porque até diante da pandemia, né, na China, a gente viu aí como que aumentou os divórcios, né? No Brasil também. Ali, e no Brasil. Aí a gente fica vendo, e no final, aqui no Brasil, como que vai estar isso, né? Porque as pessoas às vezes não têm o ritmo de vida, o estilo de vida, às vezes não era de ficar tão juntos, né? E aí quando tá ali muito juntos, né? A gente não fala briga lá, a gente fala excesso de comunhão. Fica muito junto, aí dá algum excessozinho. Mas Deus vai dar graça, né? E nós vamos sair bem dessa, em nome de Jesus. E aí, quando você... foi o Bernardo que nasceu primeiro? Isso. E quando ele nasceu, vocês tiveram alguma rede de apoio? Ou vocês tiveram que lidar ali, ou só vocês dois? Como é que foi esse processo? Então, do Bernardo, na verdade, eu tive na gestação, eu tive problema na gestação dele. Eu tive, minha gestação ela foi de risco, porque eu tive como se fosse assim, um pré-eclâmpsia. No ultrassom, no 5º mês, eu descobri, através de um ultrassom, é como se a artéria que bombeasse sangue para o Bernardo não tivesse bombeando sangue adequadamente. É mais ou menos assim, né? Eu não sei explicar termos técnicos, não, mas é mais ou menos isso.
E a partir dali, nós tratamos a gravidez como gravidez de risco. E eu tive que tirar todo o sal da minha alimentação até eu ganhar ele. Mas eu não comia sal de jeito nenhum. Em compensação, né, o doce entrou, mas com força. E aí, eu tive apoio da minha sogra, na época, porque eu trabalhava em Belo Horizonte, no banco, e eu lembro que ela levantava assim, era 5 horas da manhã, ela levantava para fazer uma comida nova, porque ela falava, não vai comer comida velha, e eu não podia ficar comendo em restaurante, ela fazia a comida só com alho, porque não podia ter o sal, então eu tive muito apoio dela, né, nessa questão. E depois que eu ganhei ele, mas assim, graças a Deus correu tudo bem, né? Eu ficava medindo a pressão e tudo. Eu nunca tive pressão alta nem nada, mas correu tudo, graças a Deus, muito bem. Ele teve 3,60 kg, nasceu, né, com peso legal. E depois disso, em casa eu tive apoio muito da minha mãe, né? Minha mãe é nova. E ela, com toda a sua experiência, né? Eu falo que quem tem mãe, aproveita, gente. Tenha neném rápido, aproveita enquanto a mãe tá aí, porque eu falo que é um negócio, né, sem explicação. A minha mãe me deu um apoio, né, assim, sem igual. Ela me ajudou, deu os primeiros banhos, né? Eu tive também uma frustração, assim, muito grande na questão do parto, porque eu queria parto normal do Bernardo. E ele já estava na posição e tudo. Cheguei a entrar em trabalho de parto, fui para o hospital, mas chegou na hora, eu cheguei a 7 centímetros de dilatação, mas chegou na hora e ele agarrou. E aí o médico, foi meu médico mesmo, que fez meu pré-natal, eu ganhei ele no Mater Dei, e aí o médico falou, Kátia, nós vamos ter que fazer uma cesárea. Né? Nós já estouramos sua bolsa, o coraçãozinho já está começando a enfraquecer e nós vamos ter que fazer. E nesse momento, para mim, o mundo acabou. Eu falei, pronto. Né? As minhas expectativas, aquilo tudo, para mim, foi muito tenso. E aí eu vivi um momento assim de dificuldade e ali eu comecei a chorar e tudo. Ele falou, olha, eu lembro meu médico falar, você não é menos mulher por você ter cesárea. Fique tranquila, você tentou. E Deus sabe o que é melhor para você. Se é cesárea, seu filho vai nascer saudável, vai dar tudo certo. Ele me acalmou naquele momento. O Daniel também estava do meu lado, né? Meu esposo. E aí ganhei ele. E graças a Deus foi tudo bem mesmo. Achei a cesárea super tranquila. Com 10 dias já estava dirigindo tranquilamente. E foi tudo bem. Aí após, a minha mãe ficou comigo muitos dias, né? Eu acredito que o primeiro mês todo, que eu me recordo assim. E só que eu tive depressão pós-parto na minha gestação. Eu não tive... como é que eu descobri? Na verdade, eu fiquei ao extremo de nervosa. Eu fiquei assim... eu descontava a minha raiva em quem estava próximo, que era meu marido e a minha mãe. Mas eu não tinha reação, porque eles falam que quem tem depressão pós-parto desconta na criança, né? Mas com relação ao Bernardo, eu não tive nenhum tipo de agressividade ou alguma coisa com ele. Então, eu dava uma resposta, eu fiquei mais agressiva nas palavras, eu fiquei sem paciência nenhuma. E aí, minha mãe falou, olha, não tá legal, né? Meu marido identificou, procurei um psiquiatra. Porque às vezes acha que psiquiatra é só pra doido, gente, né? Não, viu? Não. É importante. Do mesmo jeito que a importante. garganta adoece, né? Algum órgão, o cérebro também adoece. Então a gente precisa procurar um profissional. E aí fiz algumas terapias. O Daniel não me deixou medicar na época. Ele falou, não gostaria que medicasse, eu gostaria que fosse, né? Eu tava com uma depressão em grau leve e fiz todo o procedimento com eles. De tratamento ali para resgatar, porque senão o casamento também ia pro buraco. Porque do jeito que eu tava, né, na intensidade, e eu acredito que foi uma junção, né, tanto do casamento quanto da adaptação do filho, e aí as expectativas que você cria, enfim, gerou aquele turbilhão de coisas na cabeça, e eu acredito que foi uma explosão de tudo isso.
que me gerou esse problema. Mas graças a Deus eu consegui passar por ele. E daí, nos primeiros meses mesmo, eu consegui elevar, não precisei entrar com medicação e fiquei super tranquila na minha gestação. Graças a Deus. E como que é o Daniel como pai? Então, Daniel, ele é assim, vou falar que ele não é aquele pai assim muito presente não, tá? Não posso mentir aqui não. Tem hora que eu tenho que ficar cobrando nele. Daniel tem muitas atividades de trabalho e assim, às vezes eu tinha uma coisa que me incomodava muito, há muitos anos. E aí eu um dia falei com ele assim, ele chegava, porque pensa, ele fica o dia inteiro fora. Quando ele chega, os meninos já vêm, papai, você chegou e tal, né? Aquela coisa. Aí eu falei, e ele no telefone, ei filho, bate aquela mãozinha, né? E já vai pro quarto, telefone. E lá fica 40 minutos, 1 hora, se deixar. Porque resolve realmente muita coisa por telefone. E aí eu falei, olha, eu vou te fazer um pedido. Isso eu acho que é diálogo e é sabedoria, uma dica aí para as mulheres, tá, gente? Eu chamei ele e falei, meu bem, olha, seus filhos precisam da sua atenção. Então, se você está no telefone e você acha que vai demorar, na hora que você chegar, você é o super-herói, você é o cara. Faz uma gentileza para mim. Fica lá embaixo, na garagem. Dentro do carro. A hora que você terminar, você sobe. Porque eu quero a sua atenção para eles. Porque é o que eles precisam. E aí que ele conta isso, às vezes, para as pessoas, até como testemunho, porque ele falou, realmente, naquele momento eu reconheci a minha falha. Porque nós somos falhos, né? Eu sou falha. E aí ele falou, realmente. Então, ele melhorou muito nessa questão, mas precisa melhorar, assim. Filho, vamos dar uma volta com o pai de bicicleta, vamos ali só nós dois, sabe? Eu sempre tô ali junto, mas eu gostaria que ele, às vezes, fizesse coisas sozinhos com ele, sabe? Tanto com a Gabriela quanto com o Bernardo. Então, essa é a falta que eu sinto. Nos outros aspectos, eu não tenho muito a me queixar, não. Ele é um bom pai, sabe? É bem presente. É mais nesse aspecto mesmo do lazer que eu acho que falta um pouquinho. É claro que, por exemplo, eu viajo, você deve ter visto aí na minha página, eu separo uma viagem em janeiro, férias, com o meu marido, e separo uma viagem com os filhos. Porque antes dos filhos vem o casal. Isso é fato. Então, a gente não pode matar a árvore que dá o fruto, né? Nós precisamos cuidar dela. Então, isso é algo que eu deixo, assim, e sempre falo. Gente, precisa separar tempo. Tem gente que fala assim, Kátia, não sei como é que você consegue. Eu não consigo deixar meu filho. Claro, é claro que são adaptações. Você tem que fazer a primeira vez, depois você vai acostumando, né? Mas eu tenho com quem deixar de confiança. Eu tenho minha mãe, tenho minha sogra. Tenho pessoas ali. Tem gente que realmente não tem, né? Mas mesmo quando às vezes eu não tenho, eu dou um jeitinho, tá? Consigo ali uma babá, tô viajando. Falo assim, ó, fica só... Paga ali umas horinhas para eu pelo menos jantar ali à noite. Já dou o lanche deles da noite, a janta, e vou ali para um restaurantezinho, em algum lugar, que a gente tá, no resort que seja, e já separo. Porque senão o casal só é pai e mãe e deixa de ser esposa, né? E marido. Então isso é algo que eu até vi que uma pessoa escreveu aqui e eu fiquei assim impactada com essa frase também, porque é algo que realmente recorre muito. Eu sempre pergunto isso para as mães e para os pais que eu tenho entrevistado, e realmente a maioria tem essa discussão, né? O casal tem essa discussão, viajar ou não viajar, né? Porque perde-se um pouco essa prioridade, que é o casal. Então, realmente essa frase, matar a árvore que deu os frutos, ela é muito interessante. Eu, particularmente, até hoje não viajei com o Gedeon sozinha. Eu e ele só sem os meninos. Mas a gente faz muito esses momentos a dois. E a gente não faz isso, não é por apego às crianças. É porque a minha história é muito diferente. Eu acho que tem muito também essa questão da gente ver a história. Eu namorei 8 anos, ficamos depois 6 anos casados, então foram 14 anos só nós dois. Então a gente viajou, curtiu. Então hoje a gente não vê essa necessidade.
Mas se Ok. vier, a gente vai viajar, entendeu? Igual você falou, gente, olha, o casamento em primeiro lugar. E a gente põe o casamento em primeiro lugar mesmo. Mas é É, muito legal você falar essa frase, porque todo casal que eu converso, ou a mãe ou o pai, sempre rola esse assunto assim, nossa, a minha mulher queria, ou o meu marido queria, eu não queria. E aí, como é que sempre faz? é um dos, né, que não querem, né? É, e eu acho que a ideia é isso, quando você lembrar que a árvore, ela só vai dar frutos, né, se ela tiver ali com as suas raízes sólidas, Exato, né, fincadas, aí vai dar tudo certo, né? verdade. É isso mesmo. A Gostei árvore é o disso. principal, né? É, grava aí. Você Não, falar é, com a mulher. eu vou ler depois, vou escutar depois e eu vou colocar, porque é legal. Eu adoro simbologia da árvore, eu adoro, acho linda a simbologia dela. Mas é legal quando a gente usa uma frase assim, para as pessoas entenderem, né? E assim, A gente como eu faz uma nunca viajei, analogia, né? é, e como eu nunca viajei, eu não tenho autoridade para poder falar se é bom ou se é ruim, porque eu nunca viajei sozinha. Mas eu escuto muita gente falar e eu falo, gente, olha, se tá sentindo essa necessidade, eu acho que tem que viajar mesmo, né? Porque Exato. também ficar sentindo a necessidade de não fazer, aí não dá. É. A Gabriela aqui e o Bernardo, você pergunta, como é que é aqui, Gabriela? Você vai viajar? Ela fala assim, não, primeiro o papai e a mamãe viajam. E depois é eu e o B. Ela já fala assim, sabe? Já tá enraizado na cabecinha que existe esse tempo, né? Para casal. Mas também não julgo quem não faça, é claro, né? Igual você falou, cada um tem uma história, né? Respeito muito isso. Mas acho importante regar, né? Esse Não, porque relacionamento. a questão não é o viajar. Eu acho que a questão é muito, é o que você falou. Gente, a árvore tá bem? Isso. Tá, É, ok, então tá ótimo. Agora não tá. Então, é. qual meio pode ficar? E viagem é uma das melhores formas, né? De ficar só vocês dois e tudo. Eu falo que se eu for viajar, eu só vou dormir. Porque, por exemplo, eu trabalho com muitos casais, né? Por exemplo, tem reclamação, às vezes o marido reclama, fala, mulher não tira o filho da cama, né? Eu agora na pandemia tô na maior, te falo a verdade, tô na maior dificuldade. A Gabriela cismou, eu até entendo, porque o momento agora tá diferente, né? De querer dormir sempre na minha cama. E aí falei, não, filha, eu vou pra sua cama, eu vou dormir. Deitei lá com ela, às vezes até pego no sono primeiro. E aí Daniel me chama pra eu deitar na minha cama e tudo. Quando é de madrugada, ela levanta, ela vê que ela tá na cama dela e volta pra minha cama. Então ela tá nessa necessidade. Então eu acho que é por causa também desse momento, né, de Nossa, pandemia, que menina, tá que diferente. delícia ouvir isso, porque aqui em casa tá a mesma coisa. Só que eu faço isso, eu vou para a cama e eles dormem e eles não vão para minha Isso. cama de madrugada. Que Mas bom. eles estão com a pandemia, eles também nunca tiveram isso. Agora com a pandemia é um tal de mamãe, dorme na minha cama. Aí a gente vai para a cama deles, fica um pouquinho até eles dormirem e vão para nossa É. cama. Até mandou Ah, crianças gastando pouca energia, mandaram aí, ó. É, Com certeza. Isso também. Mora em apartamento, então você já viu, né? não, mas eu acho que é um pouco, eles estão, como a gente está ficando muito junto, né? A gente fica agarrado praticamente, porque não sai para nada. Então eu acho que dá um pouco isso aí, que é dormir junto também, né? É. E não dá, né? E a minha filha, o meu menino dorme no quarto dele tranquilo. Eu sempre criei meus filhos assim. Bernardo e Gabriela, sempre. No quarto, dormir no berço. Nunca É, coloquei ninguém pra dormir comigo. também Nunca não. tive isso, não. Graças a Deus. Mas ela, eu falo que ela é um em um milhão. Eles falam, a menina é apegada ao pai, né? Ela não. Ela é a mãe e 100%. E ela, assim, se eu falar, não, eu vou dormir com você lá na cama e tudo, ela quer ir pra cama porque eu vou dormir. Se eu falar que eu vou dormir no sofá, ela vai dormir no sofá porque eu estou. Ela é muito apegada a mim, né? Desde o início. Eu lembro que com ela eu tive mais dificuldade do que com o Bernardo, porque com o Bernardo eu consegui viajar sem ele, com ele mais novo, e ela não. Ela eu só consegui viajar com ela e ela com 1 ano e meio. Então, assim, é muito apegada. Então, por isso que eu falo que são diferentes, né? São muito Uhum. diferentes.
E aí eu senti isso. Aí o Daniel, poxa vida, pensei que a menina ia ser grudada comigo, meu Deus. Ele não preocupa não, vou colocar ela lá no LX, desapega, pra ver se dá certo. Aí ele ri, a gente brinca, mas filho é assim, né? Com características diferentes, personalidades diferentes, é assim mesmo. O importante, eu acho, é a gente entender isso que você falou. O casamento tem prioridade, né? Em primeiro lugar vem o marido, a relação a dois, o que tiver que fazer para melhorar a relação, vamos fazer. Né? Até Exato. porque se o casal tá bem, as crianças estão ótimas, né? Eu já fiz um encontro de casais, eu sou católica, cristã, eu já fiz um encontro de casais em que falava-se muito isso. Se o casal tá bem, 90% dos filhos já tá garantido, né? Eles já estão ótimos, a gente não Isso. tem que preocupar com muita coisa. E É. é bem isso mesmo. Aí depois vem a Gabriela. Como é que é? Pode contar um pouquinho que você só falou do Bernardo? Do Bernardo. Então, Gabi, nós decidimos, né? Falei, meu bem, vamos ter o segundo filho. O casamento já estava estabilizado, né? Já estávamos vivendo melhor, adaptação, já tudo resolvido. E aí a gente falou, ó, vamos. E eu tinha um desejo, porque eu só tenho irmão homem na minha casa. Eu sou a mais velha e eu tenho irmãos homens. E tinha muito desejo de ter uma menina. Mas eu sei que isso é de Deus, a gente não escolhe, né? Mas fiz um propósito com Deus. Por 2 meses. Falei, Deus, quero fazer um propósito com o Senhor. É o desejo do meu coração. Se o Senhor achar que é devido, amém. Mas se não, eu vou amar do mesmo jeito. E fiz. E aí passou-se o meu propósito. Eu falei, vou parar de tomar meu remédio. Parei de tomar, o médico, né, dá explicações, tomava anticoncepcional. Então o médico falou, olha, você vai ficar aí, você pode demorar entre 1 ano e meio, né? Porque você tomou muito tempo remédio e tal. Eu falei, beleza. 1 mês depois eu tô grávida. Eu falei, meu Deus, achei que o negócio ia demorar, tô grávida. Guardei em segredo, porque eu descobri em abril. Esperei em maio para contar, porque eu queria contar no Dia das Mães. Olha que legal. Fazer surpresa, nem pro Daniel contei. Guardei para mim mesmo, sozinha. E aí fiz uma surpresa para eles, com presentinhos e tudo. E quando eu fui fazer o ultrassom, e meu sogro é pastor, era, né? Meu sogro faleceu agora em abril. E eu falei com ele assim, o senhor vai ser vovô de uma menina. Eu não tinha feito ultrassom ainda. Aí ele falou assim, você orou? Eu falei, orei. E ele sempre falava, você é uma mulher de fé. Eu falei, sou. E aí quando eu fiz o ultrassom, o médico falou que era uma menina, sabe? Aquilo, quase que eu, né, fui lá em cima e voltei. Liguei para minha mãe, né? Porque minha mãe, só eu de menina também. Minha mãe foi pro céu. Inclusive, o Bernardo e a Gabriela são os primeiros netos. O Bernardo, primeiro, homem, e a Gabriela, menina. Nossa. Então, as duas famílias, né, foram assim. Se a minha mãe chorou até, comemorando, só pro restaurante, enfim. Então, foi aquela festa. E menina, você tem aquela questão, né, de viajar, né? Você brinca de boneca, praticamente. Então... eu peguei e falei, ai meu Deus, eu quero tudo, vão comprar isso, vão comprar aquilo, você fica perdido. Então eu realmente planejei ela toda, assim. Viajei para fora para fazer enxoval, coisa que eu não fiz do Bernardo. Acho que também pelo tempo, né? E trouxe assim, um turbilhão de coisas. Teve coisa que nem usou. De tanta coisa. E aí fiz para ela, assim, e assim, foi encantador. No parto, eu falo assim, tem emoção? Tem. Mas o primeiro, eu acho que por você não saber como é, a emoção ela é maior. Ainda mais que eu esperava um parto normal e houve a mudança, então eu me emocionei mais. O da Gabriela, eu não quis arriscar. Eu já tinha feito uma cesárea, então eu disse ao meu médico, olha, eu vou pela cesárea novamente, porque eu não quero ser frustrada. Ele falou, não, tudo bem. Então, eu, né, agendei, então foi tudo agendado, então foi mais tranquilo, né? Deu tempo de você fazer aquela maquiagem, né? Não foi nada, você vai de jejum, então foi muito tranquilo. O pós também dela
como corta no mesmo lugar a cesárea, eu senti um pouquinho mais de dor nos pontos, mas não é nada também assim exagerado do que da primeira gestação. Mas assim, no restante foi tranquilo. O que eu senti diferença é que eu falei, meu Deus, parece que eu não fui mãe. Porque ela me deu mais trabalho no sentido assim de cólica, de não dormia. O Bernardo dormia desde o primeiro dia de 10 da noite até 7 da manhã. Ela não. Ela sempre acordou muito, muita cólica. Às vezes eu ia no culto com ela com 5 meses eu tinha que ir embora, porque ela começava a chorar, era 40 minutos. E aí, realmente, você chega num ponto e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Essa menina não para. O que será que tá acontecendo, né? Aí você fala, meu Deus, uai, sou mãe, não? Mas eu também, eu acho que eu fiquei um pouco mais relaxada. Do Bernardo, eu ficava assim, será que ele tá respirando no berço? Né? Eu usava a babá eletrônica, né? Colocava no quarto. Ele acordou aquele desespero. O dela eu já não usei, o dela eu já, né? Essas coisas me tranquilizou. Porque eu falei, não, é tudo, é muito normal, muito automático, assim. Isso já me facilitou muito. Mas em outros aspectos, eu senti muita diferença com relação ao comportamento dele e dela, né? Meu marido fala que é porque é mulher. Mulher já dá trabalho, mulher já dá trabalho. Ele fala isso. Porque eu também na gestação passei muito mal, né? Então eu tive muito vômito, eu tive muitas coisas. E dele não. Dele eu já não tive nada, zero. É porque E é aí, diferente mesmo. Toda mãe fala isso, né? Toda gestação é é, diferente. Se aí você tiver ficou 10 filhos, essa. a minha sogra teve 10 filhos, ela fala que os 10 foram diferentes. Então, tudo é Não diferente. tem jeito, Mas dentro desse universo da maternidade, né? Qual que foi o maior aprendizado que você teve até hoje? Então, eu falo que, assim, a gente aprende muita coisa, a gente amadurece, né, e tudo. Mas algo, assim, que mexeu muito comigo quando eu, né, dentro desse universo da maternidade, é porque eu aprendi a valorizar mais a minha mãe. Isso é algo que mexeu muito comigo. É como se eu olhasse para minha filha e tivesse tendo o olhar que a minha mãe tem por mim. Então, na hora de, igual hoje eu vejo, chamando a atenção do meu filho, gente, olha para você ver, eu tenho um entendimento tão amplo. Então, eu aprendi a valorizar mais isso, sabe? Essa relação que eu tenho. Oi, diga. Bonitinha, gente. Eu adoro quando as crianças aparecem no vídeo. Beijo. Ela tá pedindo para ir para casa da vovó. Deixa eu ir para casa da vovó. Fecha a porta aí, filha, para mim. Então eu tive Esse entendimento, né, da esse sua mãe. entendimento, e isso foi algo que realmente, assim, mexeu muito comigo, né? Eu, na verdade, fui criada só por mãe, né? Com a minha. Não fui criada por pai. Meu pai faleceu eu muito nova. Então, eu valorizei ainda, né? Independente das dificuldades, dos erros que ela teve. Eu falei, gente, minha mãe é uma guerreira, né? Eu passei a enxergar ela com outro olhar, assim. Então, isso é o que mais mexeu comigo. Eu avalio que foi esse aspecto, nesse sentido. Você, junto com seus irmãos, vocês não tiveram outro pai? Assim, eu falo assim, a sua mãe não teve outra Minha pessoa mãe junto com você? teve outra pessoa, teve outro relacionamento, mas eu, como mais velha, eu não tive um relacionamento paterno com eles, entendeu? Entendi. Eu não tive esse relacionamento. Então, eu tratava como o esposo da minha mãe, né? Respeitando e tudo, mas bem a paternidade mesmo eu realmente não tive. Né? E não sei o que é ter. Eu sei pelo que o Daniel é com meus filhos. E acho muito importante. Acho que é muito importante na criação dos filhos, né? Às vezes eu vejo assim, já teve momento, igual o Bernardo, tá com 9 anos, de cobrança, de dever, essas coisas. Aí, às vezes, quando algo sai do meu controle,
por mais que eu tenha voz ativa, e eu tenho, e eu não sou dessas que falam, a mãe não resolve, eu resolvo. Mas ainda assim, ele ainda tem uma voz que eu não tenho. E aí eu falo, meu bem, você precisa chegar aqui nesse momento, você precisa resolver. Então, ele chega e com, né, a autonomia dele, a autoridade que ele tem como pai, e consegue, assim, deslanchar. E às vezes eu, né, me pergunto, assim, meu bem, o que você acha? Por onde que nós vamos, né? Nesse sentido, com os filhos, às vezes uma preocupação futura. Até diante desse momento agora da pandemia, a gente, né, analisa várias coisas, questão da educação dos filhos, como que vai ser, como é que a gente... E aí essa interação, aí eu me coloco no lugar da minha mãe e falo assim, nossa, imagina minha mãe, uma circunstância dessa, como, né, ela sem ninguém para poder me aferir, né, ela falar como vai ser. Então, assim, é um valor que imensurável, é algo que realmente eu avalio que é demais. Legal. Isso, você falou assim dos erros, é claro, todos nós cometemos, mas você tem alguma culpa? A tão famosa culpa? É, culpa, assim, especificamente no ponto, eu acho que o que eu levo, assim, são as cobranças que eu acredito que a maioria das mães se fazem e eu não fui diferente, né? Então, é a cobrança de estar tudo no lugar. Eu lembro que eu sou muito organizada e eu lembro que eu virei uma época e falei, Daniel, não sei o que está acontecendo, tá tudo desorganizado, as coisas não estão caminhando e tal. Aquela loucura, e ele falou assim, não é que está desorganizado, é porque a sua vida mudou, agora é diferente, né? E eu falei, realmente, então a cobrança de, né, por exemplo, eu tenho corpo, né, antes o manequim 36, eu engordei 20 quilos do Bernardo, né, da Gabriela até que não. Eu mantive tudo, né, até porque eu passei muito mal também. Agora, porque na gravidez dá vontade de comer até as paredes, né? A realidade é essa. E A aí, gravidez e a pandemia, né? Porque a pandemia também é outra. detalhe, a pandemia também é outra. E aí eu fiquei muito. Eu fiquei assim, nossa, as minhas roupas não estão me servindo, e aquela cobrança, se é algo eu muito vaidosa, né? Falei, meu Deus, meu corpo não vai voltar. E aí ser preocupada se o marido vai te desejar igual antes, como é que sua barriga vai ficar, como é que, né, se eu sei, aquela coisa, aquela preocupação, porque a mulher, não adianta ela falar assim que não preocupa com isso, porque realmente isso é algo que mexe com o nosso psicológico, né? Porque, pelo menos comigo, vou dizer por mim, né? É algo que me incomodava e eu falava, meu Deus, e será que eu vou dar conta de tudo, né? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir ser mãe? Será que eu vou conseguir... Então, eu fazia essa cobrança em mim mesma e depois eu parei para pensar, falei, opa, peraí, não é assim não, vamos com calma. Eu preciso chegar as coisas no lugar. E uma coisa que eu digo até para as mães, aí eu falo, olha, não existe super mãe, né? As imperfeições, elas existem. Todo mundo é falho, eu falei no início, né? E por mais que eu tente acertar, eu vou errar, né? Eu vou fazer algo, eu vou às vezes... E é normal isso, né? Faz parte. Tem hora que eu vou chorar, tem hora... Eu lembro que minha cunhada, agora ela teve... O meu sobrinho tá com um ano vai fazer 2, né? 1 ano e meio. E ela, quando foi amamentar, ela com muita dificuldade de amamentar, eu até que não tive não, mas ela teve muita. E eu muito preocupada, né, de tentar ajudar, de tentar fazer algo e tudo, e ela pegou e eu falei, vou chamar, que agora tem, na minha época não tinha não, mas agora tem, pelo menos eu acho que não tinha, né, a consultora do leite, sei lá, para ajudar, né, nessa amamentação e tudo. Aí eu peguei e a moça, ela chorando, né, chateada, porque realmente estava doendo, aquela coisa, ela não conseguia encaixar da maneira certa. E eu lembro que ela disse uma coisa, ela falou assim, olha, chora. Chora o tanto que você quiser.
É difícil mesmo, tá diferente mesmo, adaptação, você não dorme, né? O menino não mama direito, às vezes não sai nada, nem tá com fome, enfim, é uma série de coisas, e é mais ou menos isso, né, que a gente vive. Tem hora que a gente tem que desabar mesmo, porque a gente não é essa fortaleza toda também sempre. Então tem hora que a gente tem que se soltar, dar uma respirada. Opa, peraí, deixa eu pegar fôlego aqui de novo. Porque, né, o ritmo continua. E cada dia é uma experiência diferente. Eu falo, ah, ele era bebê, passei por isso. Aí entrou numa fase, né, igual o Bernardo, 9 anos. Teve coisa que eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu lido com isso? Aí o menino começa a te esconder dever, porque não quer fazer. A professora começa a te mandar bilhete. Aí você fala, meu Deus, eu achei que tinha acabado, melhorado, tá crescendo. Não, os trabalhos mudam, né? E fica, continua e você tem que saber driblar isso. Senão você não cuida de você e você passa a adoecer, né? É, Mas, graças a Deus, hoje eu não me faço mais esse tipo de cobrança. Hoje eu sou bem leve e tento me equilibrar. Por mais que às vezes a gente, né, dá um deslize, às vezes fala, não, por que que eu não fiz isso diferente? Aí, opa, peraí, é porque realmente não deu, né? Quem sabe agora eu faço um pouco melhor. Enfim, é aprendendo. E as dificuldades vêm para nos ensinar mesmo, né? Eu acho que é isso. Aqui uma você falou fala, aqui. Eu que o diga, mãe de 3. mãe de 3 passou de 2 vai pro céu. E aí, aliás, é mãe, vai pro céu, gente, vai pro céu direto. É É, exponencial, né? é, você falou assim que essa cobrança é algo que você não faria, né? Mas tem alguma outra coisa, sei lá, assim, que você tenha feito, que você, ou então que você não fez, que você faria diferente? Se você pudesse voltar lá atrás, na sua primeira gravidez, na sua primeira gravidez, não, na realidade, né, no primeiro filho, né, que foi o Bernardo. Não sei, Uhum. alguma coisa assim que você pensa. Assim, eu escuto muito, por exemplo, as mães falando assim, fica tranquila, né? Que elas falariam que ficariam mais tranquilas, não se preocupariam tanto. Alguma coisa que você lembra, assim, até alguma sensação, algum sentimento, né? Você teve, né, É, no primeiro caso, depressão, mas alguma coisa. eu acho que talvez a insegurança, né, que a gente tem. Eu acho que isso é algo que eu não, né, vamos supor, vou voltar lá atrás. Não, eu superaria isso, a insegurança, né, de você ali saber, ai, nossa, como que vai ser? Isso é novo, como é que vai? Será que eu vou dar conta? Não vou? Então, eu acho que a superação de tudo, de todo o momento ali que você está, tanto da gestação quanto da, né, como eu falei, até do meu parto, né, teve gente que, eu acho que foi lá na empresa, uma pessoa ganhou neném, inclusive, ela falou comigo assim, olha, eu falei, e aí, você vai ter, né, porque a gente pergunta isso, toda grávida, você vai ter parto normal ou cesárea? Aí ela falou assim, olha, eu quero parto normal, mas se for cesárea, tá ótimo, tal. Então, assim, ter essa leveza, essa segurança e falar, olha, é super tranquilo, não tem nada demais, né? Eu falo, a gravidez não é doença, a gente tem que olhar por esse lado. Então, eu não traria insegurança para a minha vida de maternidade, em todos os sentidos, desde a gestação até hoje, porque eu falo com o Daniel e a gente conversa muito, a gente fala, olha, filho é um investimento de risco, porque faço do bom e do melhor, tento ser, né, uma pessoa que vai ajudá-los a criar aí para um futuro e o Daniel também, mas é eles quem decidem, né? O que eles vão ser lá na frente. Então é um investimento de risco. Ah, mas eles decidiram seguir outro caminho e tal. Eu não posso me cobrar, né? A culpa não é minha. Eu não posso levar isso comigo, né? Esses dias a gente estava conversando de um amigo dele, inclusive, que tem uma condição muito boa
E assim, os filhos nas drogas, ou criou muito bem, não tem culpa, né? Ajudou, levou para a clínica, gastou, fez isso e aquilo, mas são escolhas que nós não temos esse domínio. Então, é um investimento de risco e a gente tem que estar alinhado nisso. Olha, eu não posso, eu tenho um limite, né? Como mãe e pai, eu posso ir até aqui. Porque senão você. A mãe falar assim que a mãe não liga? Não, a mãe sofre, ama, né? O pai sofre, não queria isso para o filho. Mas eu tenho um limite até onde eu posso ir também, né? E a gente tem que aprender a trabalhar isso, porque se a gente não trabalhar e criar numa redoma, quando for, a gente pena, né? A gente sofre demais. O que Exatamente. é ser mãe para você? Então, eu até, você me pediu a frase, eu falei, nossa, pergunta, ela é complexa, né? Ser mãe, né? Então eu coloquei um pouquinho, nem sei se eu lembro mais, mas coloquei que é sonho, né? Que é você sonhar com aquele momento, depois você vem, cria uma expectativa daquele momento, né? Aí vem a superação, não sei se vou lembrar a ordem aí que eu escrevi na hora, que eu mandei rapidamente para você, mas vou tentar resumir. Você viver essa essência, e aí vem a superação de tudo que você está vivenciando ali. O amor, que é algo, né, divino, que Deus realmente nos coloca assim. Ele é perfeito em tudo, né? Quando você imagina assim, um ser criado dentro do seu ventre, né? Você imagina assim, 50 centímetros, né? Dentro da sua barriga, do seu útero ali, e uma perfeição sobrenatural. Então é algo perfeito demais. E esse amor incondicional que eu acho que supera todos as frustrações, supera as dificuldades, supera os problemas que surgem, né, durante a gravidez, a criação ali. Eu acho que eu resumiria no amor mesmo. Eu acho que o amor ele é a essência da maternidade. Sem ele, não teria como existir essa ligação, esse elo, né, entre mãe e filho. Eu fiz um curso em BH em que um psiquiatra ele disse assim: uma mãe que abandona o filho, né, como a gente vê nas reportagens e tudo, a gente enxerga a relação assim, ela tem uma doença mental. Ela não é normal. Uma mãe que deixa uma criança num saco de lixo, né, que aquilo nos dá isso, porque não é nosso, né? Alguém próximo, se fosse à vontade, né, vão dizer, assim, vou matar essa pessoa, como é que ela faz uma coisa dessa? Por quê? Porque ela não tá no normal dela, ela tem uma doença mental. Porque uma mãe, ela jamais consegue abandonar um filho, porque a ligação ela é muito forte. Né? Quando você assiste filme, meu marido assiste, eu falo que é por causa da idade, tá? Tá chegando. Tá ficando velho. Ele assiste muito esses episódios de animais, né? De como que eles nascem e tal. Aí vê lá, às vezes, um bicho que né, tá na sua gestação e tal, e aí ele fala assim, ó, o macho, ele afasta. Quando a mãe tá prenha lá, aí a mãe fica só cuidando do filho. Então a ligação realmente é É por isso muito que quando a forte. gente
muito forte. Aí dói, dói, mas a gente podia ter machucado, quebrou o braço, gente. Podia ter sido eu, né? É verdade. Que é se colocar numa condição, meu marido não acho que ele pensa bem feito, desobedeceu, mãe. Tá, ele aprender racional, né? A gente não. A gente é emoção, mesmo, é um sentimento que vai ali dentro. É gerado dentro, né? Do nosso dentro. Então, isso é um elo perfeito que Deus fez e tem muito que agradecer, né? Porque só quem é mãe sabe. É verdade. Querida, queria muito te agradecer. Foi muito bom te ouvir. Queria que você repetisse a frase, que eu vou até escrever ela aqui, da árvore, porque eu acho que uma das coisas mais importantes, eu acho que hoje em dia, né, de todos os grupos que eu participo, quando eu converso muito com as mães, é realmente ter esse entendimento da importância do casamento em primeiro lugar. Uhum. Imagino que o seu trabalho deve ser assim, lindo, né? Porque a gente poder fazer algo que tem a bandeira da família, né? Eu também sou super partidária disso, eu levanto demais essa bandeira. Acho que família é o maior presente que Deus pode ter nos dado nessa vida. Verdade. Então, eu queria te agradecer de verdade por ter aceitado estar aqui hoje comigo, sem me conhecer e poder falar de uma forma tão bonita desse ministério que é a família. Ah, obrigada. Eu que te agradeço, viu? Estou muito feliz, espero, né, ter contribuído aí um pouquinho com o pessoal, os seguidores aí, né, para poder. Eu acho que a experiência ela nos ensina muito, né? Então, às vezes, algo que eu tenha falado aqui tenha realmente edificado alguém. Eu gosto muito disso. E de ser um assunto tão importante, né? Que é a maternidade, a família, o casamento, enfim. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo, né? Então, estou muito É feliz verdade. mesmo. Espero fazer próximos, tá? Vamos marcar depois. Vamos sim. Com certeza será um prazer. Quem sabe até de eu e meu esposo, você e seu esposo Acho muito juntos, quem legal. Eu, sabe? sem brincadeira, eu gosto mesmo. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Porque a gente já tem 19 anos que a gente está junto e a gente participa também de vários encontros na nossa igreja, encontros, leio muito a respeito disso. E eu acho assim que, não sei, eu vejo que as pessoas estão se perdendo muito, né? E tudo virou motivo, ah, não, vou separar, né? Tipo assim, parece que separar é uma coisa assim, ah, não, gente, não deu, vou separar e pronto, e vou ligar pro meu advogado, vou sair de casa, aquela coisa. É. E a gente não entende, né? Eu tive meus pais são separados, né? Tem uma frase que é até bíblica que fala que onde abunda o pecado, superabunda a graça, né? Então Uhum. eu sou uma das pessoas mais indicadas para poder estar vivendo isso, porque eu vim de uma família de pais separados. Então eu quero fazer diferente. Então eu realmente pego isso como um ministério também na minha vida. E eu acho Uhum. muito legal quando eu vejo mulheres levantando essa bandeira, casais, que
gente, vale a pena ficar casado, né? Claro que dentro de um casamento que não tem abuso, que é tudo com integridade, com respeito, com amor de verdade, né? Fora disso, são outras questões, né? Mas, então eu fico muito feliz quando eu vejo alguém falando sobre isso, sabe? Porque às vezes eu falo e eu fico pensando assim, não, gente, será que é tão difícil assim, né? Será que ninguém pode entender que a gente tem desafios, nós vamos passar, mas a gente tem que ter paciência, persistir, né? É tão bonito, eu acho que é muito mais bonito um casal que tem uma história de restauração. No início você falou que tem muitos casais que têm a formatura. Eu acho que é muito mais bonito do que aquele casal que fala assim, ah, não, separei, vou casar de novo, depois casar de novo, né? Assim, nada contra, como eu falei, tem casamento que não deu Só certo. muda o CPF, Tudo bem. tá? Mas assim, tá tudo bem, não existe certo ou errado. Mas eu acho legal quando a gente realmente persiste numa relação, porque família é uma das coisas mais lindas do mundo, né? É verdade. E eu quero que você anote a frase aí para você não esquecer, Anota. tá? Árvore, então falei. Nós não matamos a árvore que dá o fruto, Ai, lindo, gente, é lindo tá? mesmo. Adorei. não podemos matar. Obrigada, Um que não beijo, pode viu? jeito Fica nenhum. com Deus. Você Muito também. Um beijo, obrigada, muito gente. feliz. Obrigada a todo Obrigado por mundo. todos que participaram aí também, viu, gente? Grande beijo, espero que vocês tenham gostado.